Mina terrestre, drone e narcotanque. As armas não convencionais usadas por cartéis mexicanos. A morte de um camponês em fevereiro deste ano, depois de pisar sobre uma mina plantada por traficantes em Aguililla, no oeste do México, disparou o alerta sobre o aumento da violência em uma região já afetada durante anos pelo fogo cruzado entre grupos rivais. O exército mexicano tem realizado operações para descobrir milhas instaladas por traficantes. O incidente registrado no município Bastião do Cartel Jalisco Nova Geração, CJNG, e onde nasceu seu líder Nemésio Oceguera Cervantes, o Meixo, está longe de ser uma ameaça pontual. Em cerca de 3 semanas, o exército mexicano desativou ao menos 250 explosivos caseiros nessa região, conhecida como Terra Caliente, Terra Quente, no que ficou revelado como um autêntico campo minado para aumentar ainda mais o terror da população local. As chamadas minas antipessoais, que lembram as táticas adotadas em países com grandes conflitos armados, somam-se ao arsenal do cartel mexicano, que aumentaram seu poder e diversificaram suas armas até contar com muitos armamentos usados por militares e exércitos em guerras. O crime organizado agora utiliza minas artesanais em trilhas e drones carregados com explosivos. Então, ou você presta atenção onde pisa, ou no que está sobre sua cabeça, diz Gilberto Vergara, padre de Aguilha, resumindo a situação para a BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Em fevereiro, os efetivos do exército foram enviados ao município para tentar recuperar seu controle. De fato, à medida que a violência aumentou no México, os grupos criminosos adotaram, na última década, um enfoque cada vez mais militarizado em suas táticas e, sobretudo, os seus armamentos. Os cartéis que contavam com antigas armas soviéticas no passado passaram a utilizar desde fuzis característicos do exército em guerra até drones com explosivos de tecnologia mais sofisticada, passando pela fabricação de seus próprios veículos blindados, inclusive submarinos, agora também minas improvisadas. Autoridades mexicanas apreendem em Aguila vários narcotanques, veículos blindados do tráfico. Para Robert J. Bunker e John P. Sullivan, autores de 2 livros sobre os avanços e as táticas dos cartéis mexicanos nos últimos anos e sobre a evolução de seus armamentos, como artigos explosivos aéreos e a adoção de minas terrestres e de drones armados, reflete um aumento da violência potencialmente indiscriminada. Eles representam ameaças potenciais significativas às quais o exército mexicano terá de responder antes de que se prolifere entre outros grupos do país, disse Bunker em entrevista à BBC Mundo. A BBC Mundo procurou a Secretaria de Defesa do México, SEDENA, que enviou efetivos para desativar as minas em Michoacán, mas não obteve resposta. Segundo autoridades militares citadas pelo jornal El Universal, foram encontradas na área minas fabricadas de forma caseira e colocadas a cerca de 150 metros. Uma das outras estavam escondidas não apenas fora das comunidades, mas também em seu interior. O exército mexicano desativou centenas de minas terrestres nos arredores de Aguililla. Em um comunicado em 9 de fevereiro, a SEDENA afirmou que conseguiu estabelecer a transitabilidade e a paz social em Aguila após o envio de soldados ao município. A secretaria disse que a ação teve a finalidade de realizar operações para fortalecer o Estado de Direito da região, sem, no entanto, mencionar a descoberta das minas. Apesar do anúncio do exército, entretanto, o prefeito de Aguilha, César Arturo Valencia Caballero, foi assassinado menos de um mês depois. O presidente do mexicano Andrés Manuel López Obrador disse ter havido progresso na região. Estamos trabalhando há meses porque toda esta região estava tomada trabalhando com programas sociais e estamos avançando, pessoas já começaram a voltar,
colheram seus plantios e estão se inscrevendo nos programas de bem-estar. Entretanto, continuam existindo tensões, afirmou. Como eles conseguem essas armas? Os especialistas consultados pela BBC situam esta evolução e militarização das armas do crime organizado no México no momento em que o cartel do Golfo, anos atrás, empregou pela primeira vez ex-soldados profissionais como parte dos Zetas, seu antigo braço armado. Na avaliação de Bunke e Sullivan, fundadores do site Small Watch Journal El Centro de Análise de Conflitos e Grupos Criminosos da América Latina, aquele foi o detonador para que, quando um cartel tentar sobreviver e competir contra grupos rivais, optasse por reforçar suas unidades usando armamento de nível militar. Isso resultou em uma revolução militar de cartéis, que ainda continua, afirma Bunker. Drones cada vez mais sofisticados têm sido utilizados pelo crime organizado do México. Há três possibilidades para a origem dessas armas. Primeiro, de nações diversas como a da América Central e outras partes do mundo. No passado, os cartéis mexicanos obtinham armas de arsenais de governos centro-americanos como rifles de assalto, lançadores de granada, metralhadora e armamentos antitanques. De um mercado ilegal mais distante chegavam armas de grau militar produzidas em países como China, Rússia, Coreia do Sul ou África do Sul. Essas rotas de tráfico, no entanto, não são hoje tão sólidas como quando os quartéis estavam presentes em alguns pontos do México, afirma Bunker. Uma segunda e importante origem atual dessas armas continua sendo os Estados Unidos, do país como o qual o México compartilha a fronteira terrestre mais novamente do mundo. Procedem milhares de rifles Barrettes calibre 50 ou os fuzis semiautomáticos utilizados pelos quartéis, que são comprados por intermediários naquele país para depois serem introduzidos no México, escondidos dentro de veículos. Segundo o dado do governo mexicano, a cada ano são traficadas ilegalmente mais de 500 mil armas a partir dos Estados Unidos. Somente em 2019, eles foram responsáveis por mais de 17 mil assassinatos no México. O governo mexicano entrou com um processo contra o grupo de empresas americanas de armas que segue em curso. Eles fabricam armas enquanto os clientes do México que se dedicam à delinquência organizada, afirmou o presidente López Obrador. O exército anunciou ter aprendido armas pesadas e drogas em Michoacán. Essa procedência das armas ficou visível em vários incidentes. Durante a fracassada operação para capturar em 2019, Ovidio Guzmán López, filho de Joaquim El Chapo Guzmán, foi identificado as armas com o cartel de Sinaloa, como fuzil de assalto AK-47 ou metralhadoras como a Browning M2 calibre .50, uma das mais poderosas utilizadas pela infantaria dos Estados Unidos. Uma terceira origem dessas armas, porém, é o próprio México. Segundo Bunker, os cartéis têm obtido armas de policiais, militares e funcionários corruptos do governo. Inclusive, quando as autoridades apreendem armas de grau militar dos cartéis, elas nem sempre são destruídas e podem voltar para eles mediante um pagamento. Fabricação própria. Nos últimos anos, os quartéis vêm aumentando seu conhecimento e capacidade para fabricar suas próprias armas, como os recentes minas terrestres improvisadas ou drones armados. Uma de suas principais fontes de aprendizagem é a interação com outros grupos criminosos. Às vezes isso se aprende na prisão. Tais habilidades táticas de armamento foram transmitidas em grupos como as Farc da Colômbia ao CJNG, por exemplo, quando os grupos cooperam e formam alianças, destaca Sullivan. Entre armas usadas atualmente pelos cartéis mexicanos estão rifles calibre 50.
De fato, seja Tiago, que para o especialista representaria essa militarização dos armamentos dos cartéis, é o melhor exemplo de fabricação caseira. São aqueles conhecidos como monstros ou narcotanques. Esses veículos blindados evoluíram de ter apenas portas de arma nas quais se enfiava o cano de arma e estruturas fixas de arma para metralhadoras e rifles Barrettes calibre .50 e torres blindadas giratórias que contêm essa arma, afirma Bunker. Outra amostra desse poderio é o uso de drones, que passou de uma utilização como artefatos explosivo improvisado em detonação pontual para um elemento com capacidade de bombardeio aéreo. Em janeiro, um vídeo gravado a partir de um drone do CJNG permitiu ver o momento em que o objeto lançava várias bombas sobre um acampamento em Michoacán, das quais as pessoas fugiam aterrorizadas. Poderio do CNJG. O grupo liderado por Mencho é hoje considerado o cartel mais avançado e, em termos operacionais, em sua corrida armamentista, sim, mostra os veículos em que eles exibem sem pudor e em plena luz do dia sem cobrir os rostos parte de seus equipamentos. No ano passado, integrantes do grupo desfilavam em tanques caseiros por Iguila entre gritos de puro pessoal do Mencho. Carros blindados são às vezes exibidos para a população como demonstração de força. Essa demonstração de força são uma mostra de poder para impressionar a população e seus rivais, mas também tem uma utilidade tática real. São uma propaganda com real capacidade operacional, analisa Sullivan. De olho no futuro, especialistas consideram que a especialização em armamentos vistas atualmente da região de Tierra Caliente poderia se estender a outras partes do México, onde os grupos criminosos vejam a necessidade de alcançar uma vantagem tática, uma vez que haja ali um cartel definitivamente do controle, a violência e a inovação serão menos acentuadas. À medida que o conflito se transfira para outras frentes onde os cartéis estejam competindo, essas novas áreas se disputam e se converterão em incubadores de inovação tática, prevê Sullivan. Além disso, ele lembra que grupos colombianos que usaram minas terrestres como as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o ELN, Exército de Libertação Nacional ou grupos criminosos como o Clã del Golfo interagiram em diversos níveis com os cartéis mexicanos. Pode-se esperar que as minas continuem proliferando, conclui o analista. Bunker afirma que o exército mexicano segue tendo muito mais poder bélico que os cartéis na frente de tanques, artilharias e helicópteros. Uma de suas fragilidades, porém, é que os cartéis envolvem-se em atos de corrupção que enfraquecem as instituições do governo mexicano. As unidades da Secretaria da Defesa do local podem ser vulneráveis à corrupção se são empregadas em uma área por longos períodos de tempo, alerta ele.